Como já fui apresentado, meu nome é Davi e estive como seminarista aqui nos anos de 2017 e 2018 e início de 2019. Foram os anos que eu estive aqui e conheci muitas pessoas queridas, a tal ponto que a gente conheceu uma pessoa que deu nome à nossa segunda filha, a Liana. Quando a gente foi pensar qual nome colocar, tem um nome bonito que a gente conheceu lá na Metropolitana, que não é muito comum, mas é um nome bonito, apesar de não ser comum, porque às vezes nomes que não são comuns porque não são muito fáceis de pronunciar, Mas Liana, um nome bonito, vamos colocar. E eu lembro que foi numa madrugada, a gente estava pesquisando com dificuldade, eu lembro que de noite eu olhei e falei assim, é isso aqui, Liana. Aí eu acho que acordei, eu mandei a mensagem para ela, isso aqui. Aí ela, então tá bom, então vai ser Liana. E conheci muitas pessoas queridas aqui na igreja. E, coincidências ou não, o reverendo Marcelino, ele deu aula de piano para a minha esposa, para a Karina, na época que ele estava lá em Itatiaia ainda. Ele deu aula de piano. E o senhor tem um filho chamado Thales, não tem? Ele já deve ter falado, o Thales é casado, eu não conheço o nome da esposa do Thales. O Thales é casado e a esposa do Thales é prima de um presbítero lá da igreja onde eu sou pastor. Aí a minha ovelha, a Lucinéia, mandou mensagem, pastora, estão falando aqui que você vai pregar na igreja onde o pai do Thales é pastor. Uai, eu não sabia que o Marcelino já estava aqui, Mas, enfim, meus irmãos, é um prazer estar aqui, um prazer de verdade, recordar aqui desse local tão especial, tão querido para nós. E quero trazer a palavra de Deus aos nossos corações, lá no livro de Provérbios. Vamos abrir em Provérbios, capítulo 3. Provérbios 3, os versículos... Provérbios, capítulo de número 3, versículos 1 ao 12. Provérbios, capítulo de número 3, os 12 primeiros versículos. Eu farei a leitura, peço que a igreja acompanhe com atenção. Diz assim a palavra do nosso Deus. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da tua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, muito obrigado por este culto, obrigado pelo dia do Senhor, obrigado pela palavra que já foi lida, pelos hinos e cânticos que já foram cantados, e abençoe agora, Deus, onde nós receberemos a palavra do Senhor de uma forma autoritativa, e que aquilo que for falado, ó Deus, fielmente a Tua palavra, seja recebido também com ouvidos dispostos a obedecer. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos comemorando esses 6 meses, uma série de comemorações a respeito de 15 anos da Igreja Metropolitana. E 15 anos é um tempo considerável. 15 anos é um tempo
já de maturidade. Hoje, nos dias de hoje, é o tempo da adolescência, não é verdade? E tu fala assim, 15 anos, adolescente maduro, parece que não bate muito. Mas a verdade é porque a nossa geração é uma geração que inventou a adolescência. A adolescência, ela não existia. Um menino de 12 anos era considerado adulto, um homem responsável na cultura judaica. Um menino de 13, a menina de 12 já é considerada uma mulher adulta. E o meio onde eu sou pastor é um meio rural, cafeicultor, ali nas montanhas do Caparaó. Então, café bom nós temos, graças a Deus. E ali, há pouco tempo atrás, a geração dos meus pais, a geração dos pais da minha esposa, os pais da minha esposa são cafeicultores. Não existia adolescência. O menino conseguiu pegar uma enxada, ele vai trabalhar. Essa ideia de ser adolescente, rebelde, tal, isso aí não existia. Você tinha responsabilidade. Consegue andar, consegue pegar uma enxada, vamos ajudar o pai na lavoura. E era assim. Recentemente que as coisas mudaram. Então, 15 anos é sim uma idade de maturidade. 15 anos é sim uma idade de sabedoria e responsabilidade. Então, esse texto que nós lemos vai falar a respeito de quais as características. São 4. Dá para dividir em 5, mas eu dei uma enxugadinha. 4 características de um homem ou mulher, de um homem, ser humano sábio. Quais são as características de um homem sábio? E com 15 anos de idade, a Igreja Metropolitana... Obrigado, Guilherme. A Igreja Metropolitana, ela tem, sim, um tempo suficiente para ser uma igreja madura, minimamente madura e sábia. E nós vamos elencar aqui 4 características, eu quero que você vá refletindo. Será que eu sou sábio? Será que nesses 15 anos eu tenho amadurecido em sabedoria? Na igreja onde eu frequento, onde eu abençoo e sou abençoado? E a primeira característica a respeito de um homem sábio é que ele ama a palavra de Deus. Os 4 primeiros versículos vão falar sobre isso. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. A palavra aqui para ensinos é a palavra Torá. E Torá, talvez os irmãos saibam, Torá são os 5 primeiros livros, o Pentateuco ali da Bíblia. Então, o que o rei Salomão está dizendo é, você quer ser sábio, meu filho? Ouça os meus ensinos que provêm da palavra de Deus. Os meus ensinos provêm da Torá. Só que ensino não é uma questão somente intelectual. Ele está dizendo que esse ensino ele deve alcançar o coração. Ele deve guardar no coração. O que é o coração? O coração, nos dias de hoje, é a fonte dos nossos sentimentos. Na nossa cultura, né? Você fala coração, você está dizendo apenas uma questão de sentimentos, de emoção. Mas, na linguagem judaica, o coração é o centro de todo o ser do ser humano. É o centro, sim, das suas emoções, dos seus sentimentos, mas também da sua inteligência, da sua vontade, das suas decisões. É o centro de todo o seu ser. Então, o coração, ele está dizendo, guarda no mais fundo do que você é, naquilo que move você, no que te dá sentido de existência. Guarda a palavra de Deus, as minhas palavras, os meus ensinos, ó filho meu, que provém das Escrituras, guarda no centro da sua vida. E não te esqueças do que eu te ensino. E aqui, não tem como não pensar em memorizar. Não tem como não pensar em esquecer a palavra de Deus, em memorizar a palavra de Deus. Eu me lembro da minha tia Ubiracira Gripe. Eu não sei se o reverendo, irmã do meu avô, Ronald Gripe. Irmã dele, a Ubiracira, irmã não, casada com o irmão Roberto. Ela é cunhada do meu avô. A tia Ubiracira, ela era uma senhora, a gente chamava ela de general, ela era uma sargentona.
O marido dela é que era coronel do exército, mas ele era um mole, doce, e a tia Ubiracira que era firme. Só que a tia Ubiracira, ela era firme no certo, ela era firme na palavra de Deus. E uma vez, ela disse para mim que ela foi fazer um exame de ressonância magnética. E para uma senhora idosa, ela disse que foi muito difícil, porque entra num tubinho, né? Entra num local, você entra apertadinho ali, foi fazer uma ressonância, frio, com aquela roupa, que eu creio que os irmãos saibam como é. E ela disse que foi tão difícil, ela falou assim, eu fui recitando todos os salmos que eu sei de cor. E ela foi falando, o salmo tal, 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 tal. E eu falei assim, meu Deus, eu acho que eu não sei o número de versículos, igual a minha tia sabe o número de salmos. Como ela sabe de cor a palavra de Deus. E ela disse que é aquilo que deu força para ela. E é isso mesmo o que nós defendemos. Nós defendemos que conhecer a palavra é amar a palavra, é ter prazer na palavra e guardar a palavra de Deus no seu íntimo. Lá na igreja, nós estamos trazendo um desafio à igreja de decorar 2 versículos por mês. Vocês acham muito ou pouco? 2 versículos por mês. Em 30 dias, decorar 2 versículos. Fala a verdade para mim, é muito ou pouco? É pouco, não é? Vocês acham que eu estou sendo bem sucedido? O que vocês acham? Em alguns aspectos, graças a Deus, alguns sim. Mas em outros, vou ser sincero, tem outros que a gente fica meio, assim, dá vontade de desistir no meio do caminho. Só que até o final do ano eu vou seguir. Eu não sei se eu vou renovar isso para o ano que vem. Mas 2 versículos por mês. E a gente vê que a gente não memoriza, porque a gente tem preocupações e outros amores. Ter a palavra de Deus, guardar no seu coração a sua palavra, é o mesmo que amar a Deus. Amar a Deus é amar a sua palavra. Jesus diz em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. João 15, 10, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Meus queridos, lembrando da reforma, os irmãos conhecem os 5 solas. Qual que é o principal e mais importante dos 5 solas? É o sola escritura. Dele flui todos os outros. Somente as Escrituras, ela é a única regra de fé e prática. Isso aí nós decoramos, eu lembro que eu decorei isso, meu pai falava isso o tempo todo. A palavra de Deus é a única regra de fé e prática. A única regra de fé e prática. Quando nós temos a Bíblia como única e central em nossa vida, ela molda toda a nossa existência, a ponto de não ser algo apenas intelectual. Isso muda o nosso comportamento, isso muda o nosso modo de viver. Quando você vai aconselhar alguém, você usa conhecimento que vem de onde? Se alguém te pede um conselho, aí você vai aconselhar aquela pessoa. De onde você vai buscar sabedoria para dar conselho? Quando você vai consolar alguém, de onde você vai pegar informação, base para consolar alguém? Tem que ser da palavra de Deus. Quando você recebe conselhos de alguém, você julga aqueles conselhos com base no quê? Palavra de Deus. Quando você vai tomar uma decisão muito importante, você tem que ser orientado aonde? O que te dá norte? É na palavra de Deus. Para ser sábio, é necessário, então, estar encharcado da palavra de Deus. É aplicar a palavra de Deus na sua vida. E é isso que os versículos 3 e 4 falam. Eles dizem assim, eu vou ler na tradução NVI, que ficou um pouquinho melhor para a compreensão. NVI diz assim, que o amor e a fidelidade jamais o abandone. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Ele falou que era para colocar no coração os mandamentos. Agora ele vai pegar amor e fidelidade, ou benignidade e fidelidade, e também atar nas tábuas do coração. Ele está dizendo o seguinte, aqueles que amam a palavra de Deus, isso não fica só na mente, isso não fica só da boca para fora, isso vira gesto, amor e fidelidade. Isso muda a maneira com que eu vivo. Quem guarda os mandamentos do Senhor no coração se torna uma pessoa amorosa
e leal. E claramente o contexto aqui é Deus, amorosa, tem o verdadeiro amor de Deus, ama a Deus acima de todas as coisas, o próximo como a si mesmo, e ele é leal a Deus. Lealdade ao Senhor. Como? Aquele que ama os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. Como você ama a Deus? Obedecendo a Deus. E como você obedece a Deus? Conhecendo a Deus. E como você conhece a Deus? Através da palavra de Deus. Ele se revelou nas palavras. Primeira característica de um sábio. E aqui eu gasto mais tempo, porque vamos dizer assim, aquela principal aqui. A segunda característica de um homem sábio é que ele confia somente em Deus. Versículos de 5 a 8 dizem assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os seus ossos. Confiar no Senhor significa negar a si mesmo. Confiar no Senhor significa duvidar de si e da sua sabedoria, da sabedoria humana. Quando fala para não se estribar no seu próprio entendimento, né? O que é estribar? A palavra estribo, a gente lembra de estribo de obra, né? Estribo, engenharia civil tem um estribo que vem na viga, mas tem o estribo do cavalo, né? O estribo do cavalo é onde o homem coloca todo o seu sustento do seu corpo. Ele monta ali e quando ele quer correr e ele precisa de segurança, os seus dois pés se apoiam inteiramente aonde? Nos estribos. E essa é a ideia. Não se estribar no seu conhecimento, não se estribar nos seus próprios pensamentos, no seu próprio entendimento, significa não coloque o seu peso, não coloque a sua confiança, não coloque a sua vida no que você julga sábio, mas sim no Senhor. E por que duvidar de nós? Por que duvidar da nossa sabedoria? A palavra de Deus é clara, nós somos corrompidos. O coração do homem é inteiramente corrupto. E inteiramente corrupto, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Esse é o coração humano. Sem a palavra de Deus nos dando direção, a pecaminosidade humana, ela não nos conduz em caminhos sábios. Maldito o homem que confia no homem, mas bendito o homem que confia em Deus, em cuja esperança está no Senhor. Não pense que é possível viver uma vida sábia longe de Deus. Afinal de contas, é isso que aconteceu com Adão e Eva. O pecado de Adão e Eva foi justamente acreditar em outras palavras, em outros caminhos que não sejam do Senhor. E eles quiseram traçar seus próprios rumos, seus próprios caminhos, de acordo com aquilo que eles julgaram melhor. E é isso que nós fazemos constantemente. Meus queridos, Cristo, na cruz do Calvário, quando Ele morre pelos nossos pecados e se entrega por inteiro por nós e por todo aquele que é do Senhor, que o Pai deu, Cristo está dando uma mensagem para nós. Deus está dando uma mensagem para nós quando Ele manda Cristo para a cruz. Ele está dizendo o seguinte: isso é o que eu penso do ser humano e da sabedoria humana. Vocês merecem a morte e a condenação eterna. Tudo aquilo que vocês julgam sábio, tudo aquilo que vocês julgam glorioso e digno, como Deus está dizendo que Ele considera indigno, vil, mal e merece a punição eterna. É isso que Deus está dizendo para nós na cruz em Cristo Jesus. Ele está dizendo para que você seja salvo, seja reconciliado comigo, não tem nada que você possa fazer, não tem sabedoria humana, não tem obras humanas, não tem nada que satisfaça a minha santidade. Então eu puno ao meu filho. Quer saber o que eu penso de você? Olhe para a cruz. Olhe para Jesus na cruz, é isso que eu penso. Mas ao mesmo tempo tem uma mensagem maravilhosa. Ele diz: apesar de vocês, eu decidi amá-los. Então, você quer saber o quanto eu amo vocês? Olhe para a cruz. A cruz de Cristo é o local onde nós vemos o ódio de Deus contra o pecado e contra a corrupção humana, mas o local que nós vemos também o grande amor de Deus pela humanidade, e aqueles que creem em Jesus recebem desse Deus o amor incondicional, porque não depende de algo que nós possamos fazer, mas depende da decisão
unilateral, decisão de Deus em nos amar. E aqueles que conhecem o amor de Deus só podem conhecer o amor de Deus através da cruz de Cristo, nosso Salvador. Então, um homem sábio, ele ama a palavra de Deus, ele confia somente em Deus, confia os planos da vida dele somente no Senhor. Terceira característica de um homem sábio, ele honra a Deus com os seus bens. Versículos 9 e 10. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Se você confia no Senhor inteiramente, de todo o seu coração, você também confiará no Senhor o seu sustento e a sua provisão. Confiará que Deus cuida das aves, Deus cuida dos pequenos, Deus cuida das aves dos céus, Ele também cuida de você. E você entenderá que em Cristo Jesus, Deus se entregou por completo a você. Nós devemos nos entregar por completo ao nosso Deus. E o meu pai costumava falar uma frase que às vezes soa feia aos nossos ouvidos, mas é muito verdadeira. Ele fala assim: quando alguém se converte, o bolso vem junto. Quando alguém se converte de verdade, o bolso vem junto. E isso é verdade. Isso é verdade mesmo. O que eu percebo é que isso aqui, não sou só eu que percebo isso, não. Eu converso com muitos pastores, né? Quando a gente é pastor, a gente acaba conversando com muitos pastores. Isso é meio que geral. Quanto mais alguém ganha, menos fiel ela é. Isso é impressionante. Se alguém ganha um salário mínimo, que está 1.518, quanto que é o dízimo dela? 151,80. Às vezes é até 152, mas o 151,80 está lá. Ganha um salário mínimo, 10%. Mas quando alguém ganha 20 mil, dificilmente ele entrega os 2 mil. Ele vai falar: não, é muito. Se der 1.000 aqui, já estou contribuindo demais. Já está bom. O café é parecido. O café, há pouco tempo atrás, estava na casa dos... Em 2020, o café subiu muito e chegou a R$500. Antes era R$250, R$300 uma saca de café. Hoje está R$2.200, já chegou a R$2.500. A vida do cafeicultor deu um salto, uma melhora significativa. As igrejas estão sendo abençoadas. Temos recebido maiores contribuições, mas nem todos pensam assim. Quando a saca era 300, ele entregava os 30. Mas será que agora a saca a 2.200, 2.500, ele vai entregar os 220, 250? Nem todos são assim. Infelizmente, meus queridos, infelizmente. A palavra de Deus, ela nos confronta constantemente com uma palavrinha chamada contentamento. Ontem nós falamos um pouco sobre isso aqui. 1 Timóteo 6,8 diz assim: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Contentamento. Contentamento não significa preguiça. Contentamento não significa viver na margem da sociedade. Não é isso, não. Mas contentamento é você estar disposto a ter vida simples e honrar a Deus com os seus bens e ser grato a Ele inteiramente e entender que com contentamento os seus celeiros sempre serão fartos e sempre terá vinho na sua despensa, porque o que você tem, você é grato. O que Deus te dá, você é grato. Então você sempre será uma pessoa rica aos olhos do contentamento. Se Deus te deu muito, glória a Deus. Se Deus te deu pouco, glória a Deus também. Eu não mereço nada. Nós merecemos o inferno e a condenação. E Deus ainda tem nos abençoado com muito. Contentamento. E aquele que é do Senhor, ele honra a Deus com as primícias da sua renda. É aquilo. Isso eu sempre ouvi. Eu espero que os irmãos tenham sempre ouvido também. Eu falo de mim, eu espero que seja a realidade sua também. Se você, por acaso, cresceu na igreja, assim como eu. Eu sempre ouvi. A primeira coisa que a gente faz quando recebe é o quê? É separar dízimo e oferta. Primeira coisa. E a gente vive com o resto. E Deus faz sobrar. Deus abençoa. Não é que eu vou gastando, chega no final do mês, aí se der, eu ajudo. Se der, eu dou. Não.
recebeu, separa. Dízimos e ofertas, é para o Senhor. E aprende a viver com o que sobra. E o ideal é que você aprenda a viver até com um pouquinho menos, para que você tenha mais para ofertar, mais para abençoar aqueles que de fato necessitam. Quarta e última característica de um homem sábio é que ele se submete à disciplina do Senhor. Versículos 11 e 12. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da tua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Nosso Deus é um pai de amor, que não permitirá jamais que seus filhos vivam em pecado. Não permitirá jamais que seus filhos vivam em desobediência. É um pai que se importa, é um pai que nos limpa do pecado, e muitas vezes ele faz isso por meio da correção. E a maneira com que Deus corrige varia de cada um. Cada um tem um tipo de correção que precisa. Às vezes, uma palavra bem falada, um peso na consciência é suficiente para corrigir alguém de seus maus caminhos. Às vezes, essa pessoa já precisa sofrer um bocadinho mais para sair dos seus maus caminhos. Mas se a disciplina do Senhor chegou até você, meu querido irmão, agradeça a Deus. Isso é bênção. Se a disciplina do Senhor te pegou e você sentiu a dura mão do Senhor em amor te disciplinando, não reclama não. Agradeça, porque significa que você é filho e filho amado. Eu nunca me esqueci de um sermão onde um pastor falou da sua experiência de vida, onde ele não tinha pais e ele foi criado. Na verdade, ele tinha pais, mas eram pais negligentes, e ele foi criado muitas vezes por um tio. E às vezes o tio, ele ia corrigir os filhos. Só que estava todo mundo fazendo bagunça. Estava ele e os primos, todo mundo fazendo bagunça. Estava todo mundo junto. Todo mundo tinha que levar umas palmadas. Aí o tio chamava os filhos, aí virava para ele e falava assim: olha, você eu não posso corrigir. Você não é meu filho. E ele dizia que essas palavras eram as mais doídas para ele. Eram as que mais doíam. Porque ele queria levar as palmadas. Ele queria levar a repreensão. Porque ele queria um pai. Ele queria uma mãe. Ele queria. Então, quando o pai virava e ia disciplinar os filhos dele, que eram os primos, né, dele, os filhos, e ele não participava da disciplina, aquilo doía para ele. Ele queria apanhar junto com os primos. Ele queria levar a repreensão, porque ele queria um pai. Então, eu nunca me esqueci desse exemplo, porque eu falei, é isso mesmo. É isso mesmo. Quando o nosso pai vira para nós e fala assim: você não é qualquer um. Ah, mas pai, todo mundo... Você não é qualquer um. Você é meu filho e eu vou ensinar você diferente. É isso que Deus faz conosco. Então, não veja a disciplina do Senhor com maus olhos. Pelo contrário, se você, por acaso, não tem amado a palavra do Senhor como deveria, primeira característica de um homem sábio. Se você não tem confiado somente no Senhor como deveria, se você não tem honrado a Deus com o melhor dos seus bens como deveria, pode ser que Deus venha a te disciplinar. E se Ele fizer isso, agradeça ao Pai. Graças a Deus, o Senhor me disciplinou, me trouxe. Porque a pior coisa que tem é se você vive uma vida afastada dos caminhos do Senhor, uma vida que desonra a Deus, e Deus te abandona em seus pecados. E Deus permite que você siga os seus caminhos. E é porque Ele não é seu Pai. Ele nunca foi. Não é que Ele foi seu pai e deixou de ser, não. Deus não é esse tipo de pai negligente. É porque Ele nunca foi seu pai. Isso acontece com alguns que estiverem em nosso meio. Você conhece pessoas assim? Pessoas que às vezes vieram para o nosso meio, frequentaram uma igreja e abandonaram. E coloca a culpa na igreja, não é assim? Geralmente, coloca a culpa na igreja. Vai para a igreja e fala: mas os lá de dentro são assim. Aí inventa um monte de desculpa. Mas abandona a igreja e nunca mais volta. Essas pessoas, não é que elas eram e deixaram de ser. Elas nunca foram. Então, se você recebeu a disciplina do Senhor, veja isso com bons olhos. Conclusão. Só há uma maneira de conhecer a palavra de Deus, por meio do conhecimento de Jesus Cristo, que é a própria palavra de Deus encarnada.
Jesus amou a palavra de Deus e a usou constantemente em seu ministério. E Jesus cumpriu plenamente a palavra de Deus, porque ele o amou perfeitamente. Jesus confiou plenamente em Deus, e ele confiou a tal ponto de ir até a cruz obedecendo ao Pai, confiando que aquilo que o Pai prometeu, ele iria cumprir, que era salvar o povo eleito dele e ressuscitar Jesus, não permitindo que ele descansasse, que ele permanecesse na morte. Então Jesus confiou em Deus plenamente até se entregar na cruz. Jesus honrou o Pai com todos os seus bens, com todo o seu ser. Ele abriu mão da glória dele para se encarnar, se esvaziou de si, se humilhou por inteiro ao Pai. Você quer ser sábio? Ame a Jesus. Confie plenamente em Jesus. Honre a Jesus com tudo que você possui, porque Jesus é Deus. Amém, meus irmãos. Vamos orar encerrando? Senhor Deus, muito obrigado por mais essa palavra que o Senhor deu a nós. Que o Senhor nos torne pessoas sábias. Que a Igreja Metropolitana em Belo Horizonte seja uma igreja composta por cristãos sábios, que amam a palavra do Senhor, que confiam inteiramente no Senhor e que se entregam plenamente ao Senhor e dedicam toda a sua vida, juntamente com os seus bens, ao Senhor. Que possamos, ó Deus, ver essa sabedoria em cada um aqui dessa igreja, ó Deus. Que o Senhor abençoe ricamente essa igreja e que, se eventualmente seja necessário alguém ser disciplinado pelo Senhor, que ele receba essa disciplina com alegria também, porque é prova de que o Senhor está se importando e resgatando cada um deles para o Senhor. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem trazido pessoas à fé, o Senhor tem usado essa igreja para evangelizar, aqui e fora daqui, tem usado cada irmão, cada um, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome. E que continue assim, ó Deus, por mais 15, 45, 30, 60, 75 e por aí vai, anos, ó Deus, da existência dessa igreja. Em nome de Jesus, amém.